Pessoal, vamos começar o nosso culto então? Vamos nos colocar em pé para a gente fazer uma oração? Começar o nosso culto, entregando esse momento a Deus. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos deu vida nesse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor cuida das nossas casas, o Senhor é quem nos dá esperança, o Senhor é um Deus único, digno de ser louvado. E por isso, Pai, nós nos reunimos aqui com alegria para poder louvar, exaltar, engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Fala aos nossos corações nesta manhã, que, ó Pai, as nossas vidas possam Te louvar, os nossos corações possam se conectar com o Senhor, possamos, ó Deus, entregar o melhor do que temos para o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Essa primeira música que nós vamos cantar, exalta, pode ficar em pé ainda para a gente cantar, quem puder. Essa primeira música, Santo, 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 onde a gente exalta o nome de Deus. Deus, Ele é o único que é onipotente, tem todo o poder para todas as coisas. Deus que é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus, Ele é acima de tudo que nós conhecemos, né? Quantas vezes na nossa vida a gente se esquece do tamanho de Deus? Quantas vezes a gente fala isso semanalmente para que a gente lembre disso semanalmente, que Deus, Ele está acima de todas as coisas. Muitas vezes a gente se depara com um problema, com uma situação e acaba não levando em consideração que o Deus que nós servimos, o Deus que a gente acredita, é o Deus que criou todo o universo, o Deus que criou todas as coisas e pode todas as coisas. Então que a gente possa exaltar esse Deus. Essa música exalta as qualidades de Deus, né? Essa música traz à nossa mente aquilo que Deus é, que Ele é santo, né? É poderoso, e que nós possamos cantar e lembrar disso durante essa canção. Amém? Santo, Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com amor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfante.
Deus, nós te rendemos louvor, nós te rendemos graças, ó Pai. O Senhor é um Deus único, um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus acima de todas as coisas, um Deus santo, ó Deus. Um Deus perfeito, um Deus que é digno de louvor, de honra, de glória. Ó Pai, que mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, que nós possamos, ó Deus, entender os Teus propósitos para as nossas vidas. E ainda, Pai, que as situações sejam contrárias às nossas vontades, que nós possamos entender que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que sabe o que é melhor para nós. Esse é o nosso desejo, Pai. Continua falando nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda que a figueira. Oi? Podem sentar, podem sentar. De manhã a gente vai calminho, vamos atentos às letras aí, então. Essa música, ela fala, tem um profeta na Bíblia, né, Abacuque, talvez você já tenha ouvido esse nome. Tem um livro pequeno na Bíblia, tem 3 capítulos. E Abacuque, ele questiona Deus, né? Por que o povo dele sofre tanto? Por que eles passam por tantas dificuldades? E Deus vai revelando para ele que ele não consegue compreender os propósitos que ele tem para o povo. Simplesmente eles têm que passar por aquilo, né? E no final do livro, Abacuque faz uma oração muito conhecida. Essa música faz referência a essa oração, né? É Abacuque dizendo para Deus, ele confia em Deus, ainda que tudo seja contrário ao que ele espera, né, que ele vai continuar confiando em Deus. Que a gente possa repetir e ouvir essa oração cantada. Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Vamos cantar isso em forma de oração? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira
né? Que às vezes a gente canta e fala sobre isso, né? Mas quando chega um momento, nós essa semana, né, participamos na igreja, uma pessoa que a Natália compartilhou com dificuldade em casa, né? Sem as coisas para comer em casa. E às vezes a gente fica distante dessa realidade, mas já passamos por momentos de dificuldade, momentos de aflição, de doença, enfim, com medo de que alguma coisa aconteça. E nesses momentos é importante a gente lembrar que a nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria tem que vir do Senhor. A nossa força vem de Deus e não das coisas que a gente vê, que Deus ele nos permite enxergar além do que os olhos podem ver. Durante essa próxima música nós vamos continuar. Já ouvimos ela aqui, né? Se você trouxe seus dízimos e ofertas, você pode trazer nesse momento durante essa música, onde nós vamos continuar cantando a bondade de Deus. Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Essa música, sabe, ela mexe muito comigo porque eu tive uma experiência específica com essa música. No ano passado, né, nós tivemos uma pessoa em Andradas, um menino, amigo nosso, novinho, que cresceu dentro da nossa casa, né, a gente orou aqui na igreja, e o Zé Eduardo. E ele ficou doente, ficou mal, assim, repentinamente, foi pro hospital e a gente orou muito por ele, assim. Eu tinha uma noite específica que eu acordei assim de madrugada e fiquei orando por ele. E coloquei assim toda a minha fé naquele momento, eu ia pedindo para Deus que curasse ele. E no outro dia, quando eu acordei, tinha tido a notícia de que ele tinha falecido. E poxa, eu fiquei muito triste com Deus naquele dia, porque eu tinha pedido de coração para Deus, eu queria muito que não acontecesse. E aí, essa música fez muito sentido para mim, sabe? Porque a gente aprende e fala que tem que confiar em Deus, que Deus sabe o que é melhor, Deus sabe todas as coisas, até quando Ele te fala não. Quando você ouve o não de Deus, é hora que você tem que entender que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. E é isso que nós devemos cantar, é isso que nós devemos acreditar, entender que mesmo nas dificuldades, Ele continua sendo bom. Vamos cantar esse refrão mais uma vez?
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. 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 Ó Pai, nós queremos, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, poder lembrar que o Senhor continua sendo bom, que apesar de todas as dificuldades, todas as coisas cooperam por bem daqueles que te amam. Meu Deus, que essa seja uma informação gravada nas nossas mentes, para que a gente não se esqueça disso quando tudo der errado, quando nós tivermos que ouvir um não do Senhor, quando a resposta de cura não for dada, quando o dinheiro não chegar, quando a cura não vier, Deus, que nós possamos continuar confiando que o Senhor é quem tem o melhor para as nossas vidas. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, recebe, ó Pai, o nosso desejo de que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que nós possamos acreditar no Senhor cada dia mais. E fala conosco, Pai, nessa manhã, para que a gente possa sair daqui de maneira diferente, sair com algo novo, sair, ó Deus, transformados pelo Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Paulo está como pastor. Meus irmãos, graça e paz. Bem? O André não está bem. Não bem ainda. Está intercedendo por ele mais uma vez hoje também juntos, né? Logo mais. Esperar as crianças irem para o momento delas. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar baseado no versículo que está lá em Isaías, capítulo 61, verso 3. Na verdade, a segunda parte do verso 3. O Jefferson vai responder. Se quiser usar o mouse ali, Jefferson, já está na posição, você pode até sentar aqui no cantinho atrás de você. Mensagem, próximo. Isso. Está na sequência. Isso, já o primeiro. Esse verso, meus irmãos, ele é um texto que está lá em Isaías, quando o profeta está falando para o povo justamente das bênçãos de Deus, do que se espera de tudo de bom da parte de Deus para o povo que ele escolheu, para o povo que ele criou, para o povo que ele formou. E também é um texto base para aquela sequência de estudos que nós temos proposto para a igreja, uma vida com propósitos, né? Ele fala do primeiro propósito que o autor, que nós estamos acompanhando os estudos, nos faz refletir. Um propósito da nossa vida, um primeiro propósito que nós podemos ter na nossa vida, é que nós somos planejados por Deus para agradar a Ele mesmo. Nós somos feitos, fabricados por Deus para agradar a Ele mesmo. E o verso diz assim: o Senhor vai plantar esse povo, eles serão fortes e belos como carvalhos, e darão glória a Ele. O texto, acredito que diga isso que eu li, ele fala que Deus é quem vai gerar essas pessoas. Ou seja, Deus ele não capturou na criação dele próprio alguns elementos, eu vou escolher esses aqui para serem os meus que estarão comigo. Deus ele nos criou para estarmos com Ele. Nós somos, como o texto sugere nessa versão, nós somos plantados por Ele, como que sementes, nós somos organizados para que o resultado nosso fosse esse fim, sermos fortes, sermos belos. Ele coloca um exemplo como carvalhos, né, como árvores fortes, bonitas, de valor. E esses povos, nós então plantados por Deus, fomos feitos com tudo isso, com essas características, para darmos glória a Ele, para reconhecermos Ele como Senhor. É bom nós termos isso em mente desde o início, porque Deus nos fez para Ele. E parece uma verdade até óbvia, lógico, o
Criador cria alguma coisa no seu interesse, às vezes até para outros usarem, mas ele cria no interesse que funcione como ele planejou, como ele idealizou. Então, se nós fomos criados, como o texto mostra, em vários textos da Bíblia nós temos essa confirmação, nós somos criados por Deus para Ele, para a glória dEle. Tudo mais que acontece nessa vida é apenas uma manutenção, uma etapa, uma fase que nós vivemos, mas já estamos na presença de Deus para Ele. E quando nós temos essa convicção, desde o início, que nós somos feitos para Ele, cai por terra uma coisa que o ser humano tem, que faz inclusive ele lutar contra essa verdade na sua vida. De que o ser humano, as pessoas, têm as suas vidas independentes de Deus. Sequer nós fomos criados para ter vida particular. Nós somos criados para ter vida pública para Deus. A nossa vida é para ser compartilhada para Deus e com Deus. Então, quando o ser humano fala, não, mas a minha vida eu resolvo, a minha vida eu trato do jeito que eu quiser, é muito contrário à verdade bíblica de que nós somos criados para Deus e não para nós. O próprio Deus nos sustenta para Ele, não para nossa satisfação. Nós somos feitos para Ele, para a glória dEle. E quando a gente fala glória, é bom a gente visualizar, a gente tem em mente, é nós estarmos na presença dEle, para Ele. É nos apresentarmos a Ele. A glória de Deus, a presença de Deus, a existência de Deus para nós, ela é assim, para nós estarmos nela, para nós estarmos diante dEle, diante de Deus. Então, quando o autor, o profeta Isaías, autor desse texto, ele reproduz as palavras de Deus, ele está dizendo que o Senhor planta esse povo, nós somos criados por Ele. Nós não temos hoje, no Brasil e no mundo inteiro, essas mutações genéticas que melhoram o trigo, melhoram o milho, que faz ele ficar melhor. Quer dizer, até o homem tem noção de como manipular os genes da natureza que Deus criou para melhoria. Nós somos esse resultado divino de genes físicos e espirituais que Deus criou para que o nosso resultado seja bom, a planta nasça e seja boa. Nós somos criados por Deus, plantados por Deus para dar certo. E fala tanto que nós vamos ser fortes, bonitos, belos, como carvalhos. E para quê? Para nós nos compararmos uns com os outros, quem é melhor, quem é pior, quem tem mais, quem tem menos, quem está passando bem, quem está passando mal? Com certeza não. Ele quer que a gente seja forte, bonito, para ficar na presença dele. E não é uma beleza estética, não é uma força física. Ele está dizendo que ele nos quer do jeito que ele pensou em nós, formados por ele para estar fortes e bonitos na presença dele. Nós somos planejados para agradar a Deus. Próximo texto, os irmãos podem acompanhar os versículos na tela. O Salmo 149, verso 4, a primeira parte, diz assim: o Senhor está contente com o seu povo. Parece uma contradição quando a gente vê, muitas vezes, Deus descontente com o povo, pelas atitudes do povo, especialmente de esquecer isso, que as pessoas foram feitas para Deus. Mas o texto aqui em Salmo, nós estamos num momento de alegria, compartilhado aqui pelo salmista, porque nós estamos na presença de Deus, agora nós estamos na presença de Deus. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, ainda bem. E Deus está contente com esses momentos em que nós temos isso em mente, temos isso no coração. Nós estamos na presença de Deus, porque Ele está presente em todas as coisas. E nós sabemos disso. E podemos agir de acordo com isso. Na verdade, como nós lemos no primeiro texto, feitos para a glória de Deus, para estarmos na presença de Deus, em todo tempo, em todo lugar. E isso, meus irmãos, faz Deus sorrir. Próximo texto, Salmo 147, 11, fala: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor.
Confiar em Deus significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, quando nós demonstramos essa confiança em Deus, a gente pode talvez enxergar um sorriso no rosto de Deus. Nós temos na Bíblia, por exemplo, um momento em que Deus declarou que Ele sorriu, que Ele declarou que Ele ficou contente. Quando, no meio de uma humanidade tão depravada, tão perdida, na época de Noé, ninguém acreditava em Deus, ninguém ligava para Deus, ninguém se importava em estar na presença de Deus, em dar glórias a Deus. Era cada um por si e Deus para ninguém, na verdade. Mas Deus olhou aquilo e viu Noé. Noé tinha os seus momentos devocionais, tinha uma vida reta, buscava ser sincero, buscava ser verdadeiro. O mais simples que ele fosse, criava sua família, então era uma pessoa comum, trabalhava, ele não era uma pessoa diferentona, por isso ele era assim. Ele estava no meio daquela humanidade, daquele povo, mas ele tinha uma vida diferente daquele que o povo levava. E o texto bíblico fala que Deus sorriu com isso, ficou feliz com isso. Nós somos planejados por Deus para agradá-lo e Ele deseja ser agradado, Ele deseja sorrir com a gente. Ele deseja sim que a nossa atitude seja essa, de confiança, como nós cantamos. Mesmo que as coisas não estejam aparentemente boas, mas Ele quer que a gente confie. Sabe quando a gente fala para a criança, faz tal coisa, e certamente a criança às vezes tem dúvida, tem medo, não tem certeza, porque ela não tem experiência. Ela pode achar difícil, pode achar que pode machucar. A própria criança pode achar, por exemplo, fala, pula daí, se joga, que eu estou aqui para te segurar. E a criança às vezes fica, mas será? Já caiu uma vez assim? Será que? Mas de repente, entre não fazer e por não confiar e fazer por confiar, não é super legal quando a criança confia e faz o que a gente manda? A gente fala assim, nossa, eu sou, né, o cara, eu mostro essa confiança, ela confia em mim, ela se joga em mim. E, irmãos, é isso que Deus quer, que a gente se jogue nele mesmo, que a gente não tenha medo. E olha que nós somos falhos. É perigoso a gente nessa tentativa de fazer, ainda errar, escapar, fazer alguma coisa acontecer ruim. E Deus não tem como dar errado. Deus não erra. Deus não vai deixar a gente escapar mesmo nesse momento de confiança. Deus, Ele quer sorrir conosco. E para nós fazermos Deus sorrir, para nós agradarmos a Deus, como nós dissemos, Ele quer que a gente confie nele. Isso é fazer Deus sorrir. É o que nós sentimos quando as pessoas confiam na gente, a gente se sente satisfeito. Puxa, né, a pessoa confiou no que eu falei, confiou no que eu orientei, confiou, né, no meu conselho, na minha posição, na minha postura. E é legal saber que as pessoas dão esse valor para a gente. Então, humanamente, é fácil compreender isso. E, divinamente, espiritualmente, é o mínimo que Deus quer de nós, não é mais ou menos isso. Ele quer essa inteireza de coração. A gente é feito realmente para fazer isso para Deus, feitos para agradar a Deus. E agradar a Deus é o que a gente fala muitas vezes, adorar. É estar em volta dEle, na glória dEle, adorando a Deus, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é a pessoa que nós precisamos dedicar a nossa atenção, dedicar o nosso tempo. E quando a gente fala isso, o próximo texto, Romanos capítulo 6, verso 13, segunda parte, o autor ele fala assim, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Deus nos quer em volta dEle, nós fomos feitos para ficar em volta dEle, e Ele quer que a gente faça também, não qualquer coisa, não coisas sem saber ou entender, mas fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa, adorar a Deus do jeito certo, a essência da adoração, é a gente realmente se render. Falar, não, eu vou fazer o que Deus fala é melhor do que eu penso. Eu vou me render, eu vou anular o que eu acho que está certo. Eu vou anular o que eu acredito que eu consigo fazer sozinho. Rendição. E para o homem, para nós, é muito difícil a rendição. A gente convive numa sociedade de competição, o melhor ganha. Então dizer que o outro é melhor, que o outro é mais poderoso, é quase um conflito, tanto cultural quanto pessoal. Né? A gente vive sempre competindo, concursos, provas, testes, Olimpíadas, a gente está sempre competindo.
Quem é o melhor? Quem é mais que os outros? E parece que a ideia de deixar o outro mandar, deixar o outro vencer, deixar o outro subjugar a gente é contrário à nossa cultura, mas viver a vida cristã, viver a vida espiritual, realmente é viver na contramão dos valores do mundo, na contramão do mundo. Se o mundo falar que é o certo, quase em regra, a gente pode ir para o outro lado, que está mais perto da verdade, possivelmente. Porque o mundo não concorda com Deus. O mundo não quer ceder a Deus, não quer se render a Deus, então não quer adorar a Deus. E Deus falou que nós fomos feitos para adorá-lo. Tudo que foge disso, foge do propósito da própria existência. É contrário à própria existência. Vocês veem que os animais, né, criaturas de Deus também, eles têm muitos hábitos, e alguns, impressionantemente, nem ensinados, já nascem com eles. Eles fazem instintivamente, chama de instinto, né? Instinto natural, para a sobrevivência deles. Parece que se desconhece ações animais, né, que são instintivamente ou ensinadas para o prejuízo deles. Eles normalmente fazem o que é o essencial para eles viverem. Eles capturam, eles se agrupam, se organizam, né, de um jeito que eles se preservem. Então, naturalmente, todas as criaturas agem em conformidade com a essência delas, com a natureza delas, exceto o homem, que tem essa dificuldade. Tem aquele elemento que chama livre-arbítrio, no sentido de escolher os seus passos, né? E aí o homem, quando escolhe os seus passos, não age como deveria instintivamente adorar a Deus. Ele escolhe os seus passos para não adorar a Deus. Ele não faz o que a natureza que ele foi criado o manda fazer. Aí ele não faz o que deveria acontecer. O texto diz ali, não nade contra a maré, porque é uma perda de tempo. Sabe, a maré está levando você assim, ela é muito mais forte, o mar é muito mais forte. E não tem sentido, não dá em sentido contrário, porque vai só cansar, não vai gerar resultado, pelo contrário, né? A morte se aproxima mais rápido dessa atitude. Adorar a Deus exige o contínuo exercício de celebrar a soberania dele, reconhecer que ele é Deus. Nós somos criaturas e que devemos obedecer a Deus. Aí nós vamos estar praticando a adoração. Às vezes a adoração parece um momento de cântico, um momento de louvor como comunitário, né? Que nós paramos tudo e dedicamos palavras ritmadas, com orações, às vezes com palmas, às vezes com os olhos fechados, que tudo isso é bom, tudo isso é culto, né, a Deus. Mas com certeza não é só isso. Ou se fosse isso, a gente poderia imaginar fazendo isso o dia inteiro. A gente acharia meio incomum, né? E as outras coisas, como que eu ia fazer tudo de olho fechado? Como que eu ia dirigir? Como que eu ia trabalhar? Como que eu ia, enfim, fazer outras coisas? Aí quando eu estivesse dormindo, certamente eu também não estaria adorando, eu estaria fazendo mais coisas conscientes. Então a adoração não é apenas alguns momentos, é a vida inteira lembrando que Deus é Deus. Irmãos, isso é muito sério para nós cristãos, porque é um exercício que nós precisamos saber que tem que ser feito para que a nossa fé seja fortalecida, não enfraqueça nisso. Os nossos pecados, quando a gente falha, quando a gente desobedece a Deus, muitas vezes está nessa distância que nós estamos assumindo diante de Deus. Em esquecer que Ele é Deus, em não lembrar, não pensar que Ele é Deus. E a gente ousa fazer as coisas sem Ele aprovar, sem Ele considerar. E o pior, né, que nem nós comentamos esses dias, né, usando aquela expressão, que Deus me perdoe, mas eu vou fazer. Ou seja, eu sei que está errado, eu sei que eu não devia fazer, eu sei que Deus desaprova, vou fazer, e Deus que não interfira. Deus não se meta nisso. Mas depois, no final, a gente volta àquele momento de reconhecimento, muitas vezes pelo prejuízo da atitude tomada, e pede perdão do Todo-Poderoso, que é misericordioso, que a gente espera que reconheça como a gente é falho, sem lembrar que eu pedi para Ele não interferir no meu momento, né, de loucura, contra a natureza para a qual fui criado. Meus irmãos, seguindo esse raciocínio da criação de Deus, nós fomos criados por Deus para agradá-lo. Olha só, Deus quer se tornar o nosso amigo.
Ele nos fez para ficar próximo dele, mas não como postes colocados em volta dele, como cadeiras, como paredes, né? Como meros objetos estáticos. Deus quer que nós estejamos na presença dele como numa troca. Ele quer trocar com a gente experiências, ele quer trocar com a gente impressões. E com quem a gente faz isso? Com amigos. Com amigos a gente troca experiências, troca emoções. A gente convida para um churrasco, a gente convida para uma janta, a gente faz um passeio junto, a gente pede para a gente ir uma laje junto. Amigos, a gente tem essa confiança de contar um pouco do que a gente está fazendo, pedir ajuda quando a gente precisa e se dispor a ajudar, inclusive, quando surge uma necessidade. Amigos trocam experiências. E Deus quer que a gente seja também esses elementos que trocam experiências com Ele. Mas imagina, como que eu, criatura, o que eu tenho para dar para Deus? As experiências que eu tenho com a vida que Ele me dá. É quando a gente pergunta para uma criança, eu gosto muito dessas comparações da nossa vida adulta com as crianças, com o nosso Pai Celestial conosco, crianças para Deus também. Por mais consciência que a gente pensa que tem, imagina qual é a nossa consciência diante da de Deus, de crianças, né? Que estão tateando, talvez engatinhando nessa vida para se tornar maior, se tornar adulto na fé. E muitas vezes nós perguntamos para as crianças coisas que nós sabemos a resposta. Já notaram que a gente faz isso? Parece que é meio que um hábito. A gente está levando a criança para a casa da tia. A gente já falou que vai para a casa da tia. Aí a gente pergunta para a criança, onde que a gente vai? Ela já sabe que vai na casa da tia, mas a gente quer ver ela respondendo, a gente quer ver ela participando. Eu vou na casa da tia, se ela ri, se ela faz uma cara feia, se ela não fala nada. Essa troca de experiência é valiosa. Por isso que a gente faz. A gente pode até prever o resultado, mas a gente quer ver, a gente quer ouvir, a gente quer ver o sorriso ou a cara feia. A criança está de cara feia, mais uma vez o exemplo de criança e os pais. A criança está de cara feia, a gente até sabe o que aconteceu, a gente já falou um não para ela agora há pouco, a gente já proibiu alguma coisa, a gente já tirou alguma coisa dela. Ela está de cara feia, naturalmente que o motivo foi esse. Mas a gente pergunta, mas a gente quer a troca. Por que você está com a cara feia? A gente até piora as coisas. Você não gostou que eu disse não para você? Claro que não. Mas por que a gente pergunta? A gente quer a troca. A gente quer essa empatia, essa comparação de impressões. Deus quer isso conosco, Ele quer ser amigo da gente. Ele quer trocar as impressões que nós temos com Ele. Ele quer fazer essas perguntas, até absurdas para Ele, o Todo-Poderoso, o Onisciente, que sabe todas as coisas. Mas Ele quer perguntar para a gente falar do nosso jeito. Quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, né? Batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando as coisas que eu vos tenho ordenado, Ele está dizendo, fale do seu jeito, a sua impressão que você tem de Deus para as outras pessoas. É a troca que Deus quer. Começa aí, já está aí. Salmo 25, verso 14. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Está certo que Deus quer ser nosso amigo, Ele quer que nós tenhamos essa relação de amizade, mas Ele não vai ser um igual a nós. Muitas vezes um amigo é um igual, né? Trabalha junto, é parente, é vizinho, né? Convive na mesma casa, um cônjuge, um filho, mas dá um nível de igual, mas sempre existe uma relação de autoridade, né? Se tem diferença ou não. E essa com Deus a gente nunca vai superar, porque Ele vai continuar sendo Deus. Nós vamos continuar sendo criaturas dele, né? Mas veja, Deus quer ter uma relação de amizade com as suas criaturas, que Ele chama de filhos agora. Isso é muito bom. Então nós podemos sim exercitar isso, nós podemos desenvolver isso, desenvolver amizade com Deus. Sabendo que Ele quer isso de nós, nós somos feitos para agradar a Ele, nós podemos desenvolver essa amizade, o que cabe a nós fazer. Nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos buscar conhecer a vontade de Deus. Sabe que os amigos verdadeiros, eles são sinceros, né? Os amigos verdadeiros falam o que pensam de verdade. Muitas vezes até procuram não ofender, não magoar, mas justamente pela liberdade, muitas vezes pelo interesse de compartilhar a verdade, né? Às vezes até soa como uma certa indelicadeza, um pouco de rude. Quer que todo mundo diga sim, o amigo fala não.
Muitas vezes todo mundo falou sim para agradar, o amigo fala não porque foi sincero. Mas o amigo, ele se aproxima mais realmente da verdade do outro. Ele quer saber o que o outro pensa, de verdade, não para agradar. O amigo realmente quer entender o que agrada o outro, o que te faz bem, o que te faz feliz, o que você gosta. Se eu convido uma pessoa para vir na minha casa comer, é legal saber que as coisas que a pessoa tem alergia, porque senão eu faço toda a mesa só com coisas que dão alergia, e a pessoa vai ficar super indelicada, né? Ou super chateada, não sabe o que faz mal para mim, né? Não tem noção. Então ainda não chegamos no nível, né, nesse ponto, de conhecer um ao outro. Mas pensa que legal você chegar e saber que só tem coisa que você gosta, que te faz bem, ou pode ser que nem te faça tão bem, né, que a gente come às vezes meio irregularmente, mas só coisa que agrada. Imagina só, que bom. É um exemplo de amizade, é um exemplo desse conhecimento que a gente tem quando a gente desenvolve a amizade. E Deus tem os gostos dele, Deus tem as vontades dele. As nossas, Deus sabe todas, todos os nossos gostos. Tudo que nos agrada, tudo que nos desagrada, Deus sabe. E Ele cuida disso, inclusive. A gente fala com Ele, a gente ora, reclama, pede, xinga, né? A gente fala com Deus de tudo. Então Ele sabe muito do que a gente pensa. Mas é legal como a minha amizade é uma troca, né? Que nem uma conversa. Uma troca, eu falo, você escuta, você fala, eu escuto. Nós também temos que desenvolver amizade com Deus em saber a vontade de Deus. Por isso, conhecê-lo é tão importante nesse processo. Para agradar a Deus, a gente tem que conhecer Ele. E ainda que seja com máxima limitação que a gente tem. O tempo é apertado, né? Recurso de leitura é difícil. Enfim, vários motivos podem nos sugerir ser possível ter dificuldade para se aproximar de Deus. Mas Ele provê até isso. Até isso Ele dá para a gente. Um jeito das coisas ficarem possíveis, a gente conhecer Ele mais. Tiago, capítulo 4, verso 8, no comecinho, fala: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Sabendo que Deus é onipresente, na verdade, a presença dEle não muda. Mas a gente vai perceber mais a presença dEle. A gente vai sentir mais a presença dEle. Quando a gente sabe o que o nosso amigo sente, o que ele gosta, o que ele não gosta, a gente sabe quando está fazendo o que agrada e o que desagrada. Então, se eu sei, se eu busquei saber, eu conheci, né? O Rogério gosta de uma cor, né? Então, se eu vou pensar numa camisa, eu não vi ele com essa camisa dessa cor, a lógica diz que eu vou agradá-lo comprando uma camisa dessa cor que ele gosta. A lógica, eu vou procurar fazer isso. Agora, se eu não sei disso, eu vou meio que no chute. Eu posso acertar, aí ele é anti-palmeirense, ele não gosta de verde nem pensar. Não estou falando que você seja nem seja, Rogério, você é o alvo aqui de exemplo só. Mas ele não gosta da cor. Nós temos, né, conhecemos amigas que tem esse problema. Ela é anti-verde. Aí o que acontece? Foi dado para ela um presente de Palmeiras para ela, né? Que seria para muito palmeirense, seria um elogio, seria uma grande alegria receber. E ela chorou, em crise, porque ela foi muito ofendida com isso. Ou seja, quem deu não fez um ato de amizade, fez uma brincadeira que para ela foi de muito mau gosto. Deus, Ele quer que nós desenvolvamos a nossa amizade e façamos isso conscientemente. Quais as vontades de Deus, os gostos de Deus, já que eu fui feito para agradar a Ele, como que eu vou agradar a Ele então? Não posso chutar para Deus, para Ele saber, mas Ele é Deus, Ele entende. Ele é Deus, e mais que Ele ainda, Ele não tem obrigação de entender nada, Ele sabe exatamente tudo que está acontecendo. Então, se eu faço desleixadamente alguma coisa para Deus, antes eu não fizesse, né? Antes eu não desse essa cor que incomoda para Deus nas minhas atitudes. Marcos capítulo 12, verso 33, já chegou aí, na adoração que agrada a Deus. Ele fala que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Qual adoração que Deus se agrada? Como é que eu então ajo, cumprindo com a minha natureza de agradar a Deus? Qual é o tipo de adoração que agrada a Deus? Qual adoração, que maneira que eu posso então agradar a Deus? Nós já vimos que Ele quer ser nosso amigo,
Ele quer que nós tenhamos amizade com Ele. Ele quer que então nós hajamos como aquele que busca uma amizade, que quer conhecer o outro. E ele fala aqui que nós devemos ser, no mínimo, o que Deus espera de nós. Não ser diferente disso. Não ser aquele que é sincero com Ele. Não ser aquele que é prático, ou seja, que executa justamente as palavras dEle. Ele quer que a gente seja verdadeiro, né? Ou seja, Ele quer que a gente seja sincero, seja prático, né? Faça, execute as coisas do jeito que Ele quer. Que a gente seja verdadeiro, que a gente seja consciente de que estamos na presença dEle. É isso que lá em Romanos 12, 1 fala que nós devemos entregar nosso corpo em sacrifício vivo. Porque esse é o verdadeiro culto racional. O que é o culto racional? É o saber que estou prestando culto. É o lembrar que eu estou prestando culto. Aqui? Sim, aqui. Mas antes de chegar aqui, o tempo todo, e depois que eu sair daqui, o tempo todo. Isso é prestar culto racional. Eu estou na presença de Deus. Deus é onipresente. Como é que eu saio da presença de Deus? Eu não saio. O que pode acontecer é eu sentir a presença de Deus ou não sentir a presença de Deus. Mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele não muda. Quem não conhece a Deus, não muda o fato de Deus existir e ser Deus. É apenas um infeliz que ainda não conhece a Deus. Mas Deus continua sendo Deus. Às vezes parece, inclusive, que Deus está distante. Às vezes parece que Deus, inclusive, não é percebido por nós. Pode ser que a gente esteja dando até os passos certos, né? A gente é fiel, piedoso, a gente ora, a gente dedica tempo para Deus lendo, lendo a Bíblia, lendo o livro, orando, né? Fazendo reuniões em grupo, muitas vezes se encontrando uns com os outros. A gente canta, a gente presta ajuda, a gente às vezes, né, faz cesta básica, às vezes a gente visita as pessoas e parece que, né, a gente está orando, a gente ora, pede cura e às vezes as coisas a gente não percebe Deus respondendo. Às vezes Deus parece que está até distante. Irmãos, nós estamos falando que nós somos feitos para agradar a Deus e para estar na presença dEle, na glória dEle. Então Deus não vai estar ausente de nós, né? Hebreus capítulo 13, verso 5 fala assim: Deus, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. A nossa fé deve nos levar a não esquecer disso. Deus sempre estará conosco, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não sinta a presença dEle, mas Ele está presente. A palavra dEle não muda, Deus é imutável, Ele não muda. O que Ele prometeu, o que Ele ensinou, o que Ele faz, isso não deixa de acontecer. Pode ser que eu não perceba o que está acontecendo. Esse tópico até nos faz o seguinte: prestar atenção nessa diferença. A onipresença de Deus é uma coisa, a manifestação da sua presença é outra. Pode ser que nós não sintamos a presença de Deus na nossa vida, acontecendo alguma coisa, uma resposta da oração, né, uma emoção, uma coisa assim diferente às vezes do comum, mas isso não significa de forma alguma que a natureza de Deus mudou, a onipresença dele está presente. Às vezes, inclusive, é um exercício para a nossa fé, essa ausência, essa distância dele. Às vezes ele quer ver a gente agir sem ele falar nada, ou seja, sem ele fazer nenhum tipo de movimento que a gente perceba a presença dele. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo onipresente, ele continua querendo a nossa amizade. A gente tem, né, até pela leitura do livro que nós estamos fazendo, o autor Rick Warren, ele fala isso, né? Muitas vezes no início da fé, no início da caminhada cristã, na conversão, Deus até se revela mais para a pessoa. Até para que ela não percebia, ela passe a perceber a presença de Deus na vida dela. E às vezes coisas sobrenaturais acontecem, emoções novas acontecem, para ela ter certeza que ela está caminhando uma vida nova, uma vida diferente, porque antes ela não sentia essas coisas. Mas com o caminhar da nossa maturidade, né, do nosso crescimento na fé, Deus já pode ficar um pouco mais distante de nós. Sabe quando a gente tem, mais uma vez o exemplo da criança,
ela começa a andar e a gente não larga da mão, com medo dela cair, porque a gente sabe que ela cair vai machucar. Mas aos pouquinhos a gente quer que a mão fique mais frouxa. A gente quer soltar um pouquinho e ver como é que ela anda. Porque na verdade ela vai ter que andar sozinha. Então tem alguns momentos em que a gente solta e vê o que acontece. Porque a gente quer que ela sinta, né, de poder andar, porque o que a gente já passou para ela foi suficiente. Ela só não sabe, está meio insegura ainda. Quantas coisas na nossa vida são assim? A gente faz com alguém assistindo, cuidando, e aos poucos a gente vai, né, tendo a oportunidade de fazer. Aí a gente muitas vezes fica meio cheio de si, agora eu faço, agora dou conta. Mas em relação a Deus, Ele nos assegura esse cuidado desde o início, mas tem alguns momentos que Ele fala, faz, eu vou te olhar, né? Mas não fique esperando que eu tenha te dar a mão. Faz, vive, me adora, mesmo sem eu ter que estar te mostrando que eu estou aqui. Eu estou vendo, mas eu não preciso ficar te tocando. Faz, seja assim. É como fidelidade, amizade exige isso, né? Casamento, né, exige isso. Mesmo estando distante, a gente não deve se comportar de maneira diferente. Se eu sou casado junto da Marilda e no outro lado do mundo. Eu continuo sendo fiel a ela. Eu tenho de ser. E ela tem que ter essa certeza de que isso está acontecendo. Eu penso nela dessa forma, ela pensa em mim desse jeito. E cada um de nós assim. Com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, com os nossos compromissos. Independente da presença, nós somos fiéis e devemos ser fiéis. E Deus espera isso de nós, mesmo quando a gente não perceba a presença dEle, sobrenatural. Às vezes os cultos parecem que precisam desse momento de emoção. A gente às vezes fica assim, criando uma forma, talvez uma estratégia, e as liturgias muitas vezes são pensadas em envolver as pessoas, para que a gente se sinta bem, se sinta aconchegado. Principalmente quando tem visitante, quando tem pessoas novas, que muitas vezes não são do meio cristão. Às vezes a primeira experiência da pessoa, a gente quer que ela seja boa, que seja especial, porque nós queremos que ela sinta o que nós já sentimos, né? Nós já percebemos isso na nossa vida. E não há problema nisso, porque a emoção é um dos elementos que Deus colocou na nossa natureza, né? Essa sensibilidade. Mas a gente não vai pautar a nossa vida, a nossa fé, para cumprir o propósito de Deus, em depender disso o tempo inteiro, né? Por isso que o culto racional, ele não é uma questão apenas diariamente, fora da igreja, a gente tem um culto racional. Ele também é aqui racional, na nossa mente, no nosso coração, Deus está presente, independente de arrepios, sabe? Independente de lágrimas. Deus está presente em todo o tempo na nossa vida. Nós podemos e devemos contar com isso para nós. O nosso propósito, retomando o tema da nossa mensagem, lá em Isaías capítulo 61, verso 3. O Senhor vai plantar esse povo e plantou. E esse povo ele vai se tornar forte e belo, como os carvalhos. E nós somos feitos, planejados por Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para estar na presença de Deus e Ele se alegrar com isso. Para isso nós somos feitos. O primeiro propósito para nós é ter isso em mente, meus irmãos. Em todas as coisas que nós fizermos, nós podemos lembrar disso, devemos lembrar disso. Nós fomos feitos não para viver a nossa vida do nosso jeito aqui nessa terra. Tudo o que eu chamo de uma estratégia de Deus. Ele fala que não é bom que o homem viva só. Olha que interessante. Ele fala, se ajuntem, né? Se reúnam, se casem, tenham amizade, compartilhem a vida, se reúnam numa igreja, visitem uns aos outros, vão aos aniversários, vão aos casamentos, façam coisas juntos, trabalhem juntos, né? Compartilhem a vida. Deus fala que não é bom que a gente viva só. Mas para que isso? Ele fez a gente para fazer essas coisas? Não, Ele fez isso porque Ele quer a gente para Ele. Para a gente ficar bem, Ele falou que é bom que a gente fique juntos, porque assim a gente se alimenta, se anima, para que fique melhor ainda para Ele, quando Ele nos tiver todos na presença dEle. Esse é o primeiro propósito da nossa vida. Nós podemos elencar assim: nós somos feitos para agradar a Deus. Todas as coisas em nós, Deus olha, observa e espera de nós boas atitudes. Ele sabe da nossa imperfeição. Ele sabe como nós somos falhos aqui nessa terra, terreno.
mas Ele também dá as ferramentas que nós precisamos, porque Ele quer nós próximos dele, não distantes. Ele já quebrou a força do pecado na nossa vida, que nos afastava de Deus. Ele já quebrou isso em Jesus Cristo. Ele já fez isso. Então agora nos cabe prosseguir na forma natural da nossa existência. É agradar a Deus em todas as forças do nosso ser, em todo o tempo, em todos os lugares, em tudo que a gente fizer. E a pergunta que cabe a nós fazer constantemente é justamente essa: o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer agrada a Deus? Porque se agradar a Deus, eu devo prosseguir, devo avançar nisso. E a dúvida é se agrada ou não agrada a Deus. Porque às vezes desagrada até a mim, né? Até a nós, o fazer isso ou não fazer aquilo. Mas se agrada a Deus é a coisa certa. O mundo pode dizer o contrário. O mundo pode dizer um monte de coisa bem contrária a isso. Mas a gente precisa se pautar em alguma coisa, numa linha de pensamento, uma linha de raciocínio. E nós cristãos, a nossa linha de raciocínio é a palavra de Deus. Se Deus se agrada, eu devo fazer ou não fazer porque Deus se agrada. Independente do que o mundo diga. Pode ser que eu estou sozinho na multidão, mas eu tenho que ter essa paz no coração, que eu estou fazendo a coisa certa. Muitas vezes a multidão está errada. Como eu lembro sempre do texto bíblico, né? Perguntaram para a multidão o que fazer com Jesus. O que eles disseram? Crucificam. Olha só, a maioria falou. Certamente nem todos falaram, mas a maioria falou. Se dependesse de votação, Jesus não tinha sido eleito. Na verdade, ele foi condenado, né, por essa votação. Então, mesmo que pareça tudo estranho, né, a gente viu ali, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas estejam dando errado, ainda que pareça que está indo de mal a pior, Deus continua sendo Deus. E a gente vai se alegrar em saber disso, independente das circunstâncias. Nós somos feitos para ficar na presença dEle, e ali é o melhor lugar para a gente ficar, na presença dEle. Amém? Deus nos abençoe por essa palavra. Deus nos fortaleça com essa palavra e nos alegre, como nos alegra saber que nós somos feitos para Ele, não para nós. Só para finalizar, uma coisa que me veio à mente, isso não estava no contexto, mas sabe a nossa luta diária, todos os problemas que a gente tem que vencer para sobreviver, isso envolve trabalho, envolve família, envolve saúde, todos os dias. Pensem, nós não fomos feitos para resolver só essas coisas. Se a gente viver só para essas coisas, quem não conhece a Deus já faz isso, não tem diferença nenhuma. Vivem só para isso. Nós não fomos feitos para resolver só esses problemas, não fomos. Nós somos feitos para agradar a Deus. E a maneira de lidar com essas coisas é o que Deus quer ver, como a gente lida com essas coisas. Que Deus nos abençoe mesmo, dando essa paz no nosso coração, essa luz, que ela seja realmente uma direção para todas as ações nossas, nos nossos dia a dia, né, nos nossos eventos, que Ele seja glorificado com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Coloquemos em pé, vamos orar, que está finalizando. Senhor, Deus amado, obrigado, Senhor, porque nós pudemos juntos aqui compartilhar, ó Deus, porções da Tua palavra, para alimentar, ó Deus, a nossa fé. Essa consciência que o Senhor nos dá de coisas que a gente não vê, mas que a gente sabe que é o Senhor que colocou no nosso coração, colocou a salvação à nossa disposição, nos conduz, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida. Senhor, nos ajuda, Pai, a Te buscar ardentemente. Nós pedimos ajuda, Senhor, porque nós somos fracos. Muitas vezes queremos lidar com os nossos problemas como se fossem a razão da nossa vida. Mas a razão da nossa vida, Senhor, faz que isso seja bem forte na nossa mente e no nosso coração. A razão da nossa vida, o propósito da nossa vida é agradar o Senhor. Por isso que nós somos feitos pelo Senhor. Que essa verdade, Senhor, não se afaste do nosso coração, da nossa mente. Nos ajuda, Pai, em todo o tempo, todas as coisas, prestarmos atenção no Senhor, no que agrada ao Senhor, no que Te faz sorrir, ó Deus, para que nós possamos desenvolver essa amizade com o Senhor, realmente sermos sinceros, sermos verdadeiros, sermos práticos, de acordo com a Tua vontade. E que mesmo, Senhor, que nós não percebamos a Tua presença, que o Senhor se ausente, ó Pai, das manifestações da Tua presença. Queremos
continuamente confiar, apenas confiar, que o Senhor tem o melhor para nós e que o Senhor merece toda a adoração das nossas vidas. Que o teu nome seja louvado, exaltado, que nossa vida testemunhe esse amor que queremos, ó Pai, manter e fazer arder cada dia mais nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, ó Deus, as pessoas que nós amamos, ó Pai, que estão enfermos, como o André, nosso irmão. Pedimos por ele em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor continue tratando com ele, restaure a sua saúde, para que ele possa continuar, ó Deus, servindo a Ti e de maneira plena também, com todas as suas faculdades, ó Deus. Pelos demais irmãos nossos e também conhecidos, ó Deus, que também passam por enfermidades, que eles também sejam abençoados, ó Deus, tanto pela cura, mas especialmente por aqueles que não Te conhecem, pela salvação do Senhor. Que Teu Espírito Santo os encontre, os toque e os transforme, ó Deus. E que nós, como Teus filhos, ó Pai, possamos ser agentes do Senhor aqui nessa terra, honrando o Teu nome com as nossas vidas, com os nossos atos, com as nossas palavras, ó Deus. Tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.